Boa noite, estamos começando mais um Rafa by Night. No programa de hoje trataremos de um tema cada vez mais raro e mal compreendido em nossos dias: o matrimônio, grande sacramento do amor. Para nos ajudar nisso, trouxemos um casal conhecido por todos vocês, Brad Pitt e Angelina Jolie. Brincadeira, gente. O casal Jefferson e Gislane. Senhoras e senhores, o programa hoje promete. Então fica ligado, estamos em mais um Rafa by Night. Muito obrigado. Sem mais delongas, vamos receber agora Jefferson e Gislane. É com vocês! Então, como vocês se conheceram? Nós nos conhecemos no ano de 2009. Minha família tinha programado de passar a virada de ano na comunidade Canção Nova. E eu já estava super empolgada, porque eu passaria a virada de ano com a minha família. E a minha mãe, nós ficaríamos numa casa. E ela falou, olha, nessa casa vai ter mais algumas famílias, vai ter a Maristela com os meninos. E nós vamos passar a virada de ano junto com eles. Até então eu achei que os meninos seriam meninos pequenos, né? E quando nós chegamos na Canção Nova... Tem que contar tantos detalhes assim? Pode ficar à vontade. E quando nós chegamos na Canção Nova, meu pai parou o carro e o Jefinho que abriu o portão da garagem. Aí eu perguntei pra minha mãe quem que era esse menino. Ela falou assim, é o menino da Maristela. Eu falei, não é menino pequeno, não? E aí ela disse, não... E aí meu ano novo já começou a ter outro sentido, porque eu já comecei a ficar um pouco incomodada com a presença do Jefinho. Ela falou que foi em 2009, né, no ano novo de 2009 para 2010. E quando minha mãe falou que a gente iria para a Canção Nova, eu não gostei muito, porque eu vim de um término recente de um namoro muito grande, né, muito longo. E eu tava querendo fazer outras coisas, aproveitar, curtir um pouco. Mas a mãe pediu, a gente pegou e foi pra Canção Nova, né? E eu falei com Deus, Deus, eu não quero, tinha acabado de começar a faculdade, disse, olha, eu não quero me arrumar compromisso mais por enquanto eu não formar, deixa eu formar primeiro para depois me comprometer de novo com um namoro mais sério e tal. E aí, na hora que, no decorrer do acampamento de ano novo, eu falei assim, Deus, você tá de sacanagem comigo, que já despertou algo, né? E aí, ali a gente viveu um tempo foi quando a gente se conheceu, e aí a gente passou a ter um tempo de conhecimento para amadurecer uma amizade como a gente não se conhecia anteriormente. E ao contrário dele, eu vinha de uma espera, eu tinha tido meu encontro pessoal com Deus com 17 anos, e por causa das decepções, de às vezes ficar com os rapazes e se sentir usada mesmo, porque a mulher ela traz isso, né, esse sentimento de se sentir usada. Um dia eu falei, eu quero esperar. E decidi esperar sem beijar na boca e falei, vou esperar, né? Só que Deus ele escuta as nossas orações. Então eu esperei 1 ano, esperei 2 anos, 3 anos. E naquele ano de 2009 eu consagrei toda a minha sexualidade a São Miguel Arcanjo. Foi quando eu fiz a minha primeira quaresma. E eu falei, Senhor, eu te entrego o meu estado de vida, porque até então eu tinha dúvida até do meu estado de vida. E quando eu vi o ano de 2009 acabando, eu falei, pronto, né? Deus me chama a ser freira. Eu já pensava em qual congregação que eu iria entrar. E eu lembro que, com todo respeito, né, a vocação religiosa, mas foi chegando ali 29 e 30 de dezembro e Deus me deu a graça de conhecer o Jefinho no último dia do ano de 2009. E aí a gente brinca que a gente deve essa para São Miguel Arcanjo. Então iniciamos um tempo de amizade que durou 10 meses até o início do namoro. E eu falo que eu indico isso muito para os casais, porque é um tempo onde Deus age muito, né? O namoro é uma amizade que deu certo e o casamento é um namoro que deu certo. Quando foi que você percebeu que o Jefinho era o homem dos seus sonhos e quando você percebeu que a Gia era a mulher dos seus sonhos? Eu falo demais, né? Mas depois daqui a pouco ele vai falar como que ele mulheres viu que se identificam aqui agora, né? Como que ele viu que eu sou a mulher da vida dele. Mas ele me conquistou na virada do ano novo, a gente ficou na mesma casa, então chegava nos momentos do almoço, ele ia pra pia fazer um suco de limão. Toda hora, a gente ia almoçar, a gente ia jantar,
e o Jefinho era responsável pelo suco. E o que me encantou nele foi esse dom do serviço, né? Assim como São José era um homem do trabalho, da carpintaria, eu via naquele detalhe ali uma ação, um homem de Deus. Então isso já me encantou muito no Jefinho. E até hoje lá em casa, ele que faz o suco todo domingo, de almoço para todo mundo no almoço. Então isso já me conquistou. Eu falei, esse menino, ele é diferente. Então ele me despertou algo, e aí a amizade foi amadurecendo a tal ponto que eu senti que eu não poderia ficar só na amizade, né, amor? E com a Gislane, assim, algo que me encantou nela, que foi me fazendo aproximar mais dela e vendo que ela seria a pessoa para eu iniciar um namoro, né? Foi de ver nela uma pessoa de oração e muito firme nos propósitos dela, porque eu vi que ela era convicta no que ela queria, no que ela defendia, e o fato dela ser uma menina de oração, né, foi algo que realmente mexeu comigo, porque por vezes os meus outros namoros, eu já tive outros namoros, ela não tinha tido os namoros, mas nos meus namoros acabou que eu não vivi tanto isso, né? Mas isso foi algo que me instigou nela e que me encantou. Então, principalmente essa firmeza, essa oração foi algo que me despertou um interesse maior por ela. E aí foi quando a gente começou a fazer adoração, né? No mesmo horário, foram poucas vezes. E no dia da gente começar a namorar, eu fui para a Capela do Santíssimo e ele também foi lá na cidade dele, né? Porque ele morava em Lagoa Santa. E nós fizemos uma hora de adoração. E quando terminou a adoração, eu mandei uma mensagem assim pra ele. Aquela música Namorando, eu te mandei um pedaço da música. Eu quero te entender. Eu quero te levar pra conhecer os vales do Senhor. E eu achei que ele não conhecesse a música. E aí ele foi me responder o restante da música, né? Eu quero te abraçar, assim como eu abraço a minha fé. Eu falei, acho que ele entendeu o recado. Eu tava rolando aquela paquera. E aí nós começamos a namorar no dia 29 de outubro. De 2010. E esse caminho foi algo muito interessante mesmo, porque igual ela comentou, eu morava próximo a Belo Horizonte e ela morava aqui em Barbacena. Então a gente conviveu um tempo da amizade e muito tempo do namoro com a distância, né? Então foram e-mails, mensagens e tudo mais. Em determinado ponto a gente viu que estava surgindo algo, mesmo eu não me expressando para ela e ela não para mim, porque a gente tem uma característica um pouco mais reservada nossa. Mas aí a gente falou assim, eu gosto muito de fazer adoração, vamos fazer adoração no mesmo horário? Vamos. Aí eu peguei, então vamos fazer, a gente marcava um horário lá, eu ia pra capela lá, ela ia pra capela aqui, em Barbacena, a gente pegava e fazia uma hora de adoração diante do Senhor, e ali Deus foi moldando a gente já para caminhar pro namoro. E aí ocorreu esse fato que ela falou. No dia seguinte, no mesmo dia, eu estava aqui já e a gente iniciou o namoro, né? Você falou que começou em 2010, nós estamos em 2016, então são 6 anos de relacionamento. Essa ia ser a outra pergunta. Mas como que vocês decidiram que tinha que ser esse ano, nesse instante, nesses 6 anos? Porque às vezes também você que está aí em casa e acompanha o nosso programa Rafa by Night, você esteja se perguntando, quanto tempo namorar? 10 anos, 12 anos, 5 anos, 3 anos? O que vocês podem dizer para todos aqueles que estão com essa dúvida? Isso é algo que os jovens sempre perguntam para nós, assim, nas pregações que nós vamos fazer, nos retiros que nós vamos, né? Quanto tempo namorar? Eu falo que não tem um tempo quanto namorar e nem com que idade começar a se relacionar, porque isso vai muito do indivíduo, da maneira pela qual eu fui criada. E eu tenho uma maturidade afetiva para isso. Mas o tempo de namoro, nós gostamos muito de um livro que a gente leu uma vez, que se chama 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. E ele fala que os 2 primeiros anos é aquele tempo onde a paixão está muito aflorada. Então muitas vezes eu camuflo um defeito meu para que o Jefinho me ame de uma maneira um pouco idealizada. Então eu acredito que até os 2 primeiros anos seja um tempo de muito conhecimento, onde aquela paixão ela cessa um pouco e aí vem aquele amor mais provado. Então decidimos 6 anos, quando nós começamos a namorar, a gente falava nesse tempo, porque eu e ele já teríamos formado na faculdade, né? Ele formou em engenharia mecânica, eu me formei em administração, e seria um tempo que a gente ficaria noivos, por volta de 1 ano e meio, 2 anos, que era o tempo para a gente se preparar, comprar as nossas coisas, ter aquilo para a gente começar
uma vida a dois. Por isso, 6 anos na nossa vida. A gente colocou essa data, né? Porque uma coisa que a gente sempre gosta de falar, né? Igual ela falou assim, se questiona quando namorar, até quando. Tem que ser transparente um com o outro, né? E tem que ter objetivo, porque, eu vou namorando, vamos ver o que vai dar. Não, você está enrolando a pessoa, né? Então, assim, a gente não sabia os planos de Deus. Quando a gente falou assim, Deus, acreditamos que com 6 anos eu vou estar formado, ela vai estar formada, já vou ter trabalhado há algum tempo, vou ter juntado um dinheiro, tenho condições de ter já uma estabilidade para assumir o relacionamento do matrimônio, né? Então, a gente pegou e colocou esses nossos planos nas mãos de Deus, né? E aí a gente foi vendo que as coisas foram acontecendo dessa forma, porque foi algo bem prudente da forma que a gente fez, né? Tem casal que já está num estado de vida, já está mais velho, né? já tá com o estágio profissional além. Tem casal que começou a namorar muito novo, 14, 15, 16 anos. Então, talvez não seja maduro casar com 18, 20 anos, né? Tem que ter planos e tem que colocar na mão de Deus para que os planos de Deus sejam os nossos. Vocês chegaram a pensar dar algum tempo no relacionamento de vocês? Então, no início do namoro, nós vivemos um início de namoro um pouco turbulento, porque nós começamos a namorar em outubro. Eu tinha iniciado um caminho vocacional para a comunidade Canção Nova, já tinha mandado a minha carta. E em janeiro de 2010, meu pai faleceu, 3 meses depois do namoro. Então eu comecei a viver uma crise mesmo, vocacional, também na minha vida pessoal, onde muitas vezes, por uma carência afetiva, eu transferia a figura do meu pai pro Jefinho, muitas das vezes. E várias vezes eu falei, não, vamos dar um tempo, a gente fica 1 mês sem se falar, 1 mês sem conversar, mas eu entendi que aquilo era uma fuga minha e não era enfrentar o problema, o namoro, como deveria ser enfrentado. Já você não, né? E eu assim, até talvez por experiência de outros namoros, eu falei assim, não, se a gente não resolver isso agora e querer resolver de uma forma que a gente tenha que dar um tempo, então tá errado. Se a gente não consegue entrar num consenso, eu renuncio um pouco, você renuncia um pouco e a gente entra num equilíbrio, quer dizer que a gente não está caminhando para ter um matrimônio feliz, porque se aqui no aprendizado, que é o namoro, a gente não consegue fazer isso, não vai ser lá na frente. Então não, eu não permito que a gente dê um tempo. A gente precisa resolver o que precisa ser resolvido. E eram coisas simples, coisas do cotidiano, que às vezes a gente discutia, porque nós somos seres humanos, então nós somos pessoas, né, de carne e osso. Nós temos as nossas diferenças, principalmente por eu ser mulher e ele homem, e isso já é uma grande diferença de pensamento, de sentimento, e na maneira como eu vejo o problema e a maneira como ele vê. Então, as discussões bobas no início do namoro era motivo para eu falar assim, não, então vamos dar um tempo. Mas no fundo era uma imaturidade minha, né, uma imaturidade afetiva que me levava a ter esse tipo de atitude. E em relação àqueles jovens, os casais jovens, que estão vivendo um tempo, talvez ela percebe que não é isso que ela quer, ou ele percebe que não é isso que ele quer, não está caminhando num namoro cristão, e querem dar esse tempo, mas tem medo de dar esse tempo, essa pausa, esse stop no namoro. O que vocês acham? Nós não somos contra, né, o tempo. Não estou aqui falando, né, declarando guerra a quem dá tempo. Mas eu falo que muitas pessoas às vezes têm medo de um término, né? De colocar um ponto final. Então é mais gostoso eu colocar uma reticência na minha vida do que de fato um ponto final. Ter a coragem de assumir esse ponto. Então se esse namoro ele não te acrescenta, se esse namoro não te faz um ser humano melhor, tem algo de errado. Se é um namoro que te faz uma pessoa mais egoísta, um namoro que te afasta das pessoas, já é um sinal de alerta para você se preocupar. A pessoa começa a namorar e amanhã já está com uma aliança de compromisso quase que indissolúvel, né? Não é criticando isso, né? Lógico que a gente tem que ter a responsabilidade e a maturidade de se viver um namoro. Mas o namoro ele é para você conhecer e saber falar assim, essa pessoa é para mim, essa pessoa não é para mim, né? O namoro é esse tempo. E aí sim, o noivado também, ele é um passo a mais do namoro, mas ele ainda tem a chance da dissolubilidade, né? Agora o matrimônio não. Você passou pelo namoro, viu que aquela pessoa casa com você nos pensamentos, valores,
E aí você vai para o noivado, já é algo mais sério, você vai criando uma intimidade e planejando o casamento. Agora você casou, esse sim é indissolúvel. Então eu vejo que as pessoas sofrem muito, nossa, mas principalmente quem está dentro da igreja, nos grupos de jovens, comecei a namorar, o que o pessoal do grupo de oração vai achar agora se eu terminar com fulano? E tá todo mundo namorando e eu vou terminar? Não, gente, o namoro ele é para isso. Ele é para experimentar, iniciar e terminar. Ele falou isso no retiro que a gente fez também, que o namoro é a melhor época para você se divorciar, né? Essa que é a hora de você falar assim, não, vamos romper, vamos prosseguir, eu vi que não é você, e dar esse passo e ter essa coragem. E nesse tempo de namoro, qual foi o maior desafio, ou continua sendo, para a vivência cristã do matrimônio? Às vezes você está na faculdade, você no seu trabalho, e o ser cristão hoje é um verdadeiro desafio. E numa vivência de uma vocação para o matrimônio, quando os dois também buscam discernir juntos esse período, tem os seus desafios, como todos os outros têm. Como vocês falaram, né? Nós somos pessoas normais, homem e mulher, como todo mundo, que tem também seus desafios, mas possui um diferencial, né? Como que vocês veem tudo isso? Hoje a gente falava sobre isso hoje, né? Que o nosso maior desafio é viver um amor puro. Um amor que se assemelha ao que Jesus fez por nós na cruz. Está faltando para o nosso matrimônio 27 dias, graças a Deus. Não foi uma decisão fácil de tomar. Eu tive muito medo de abraçar a vocação do matrimônio, porque aos olhos do mundo é uma loucura, Rafa. Sim. Eu vou deixar a casa dos meus pais, no caso da minha mãe, porque meu pai já está no céu. E um comodismo tinha tomado conta do meu coração, onde eu falava assim, eu tenho ali roupa lavada, eu tenho comida e eu vou sair para cuidar de uma família, para cuidar do Jefinho, para viver uma vocação de um amor esponsal, né? De um amor doação, de um amor oblação mesmo. E o desafio hoje é esse, é viver um amor que se assemelha ao que Jesus fez por nós na cruz. Eu falo com o Jefinho que todas as vezes em que eu tiver que abrir a porta da nossa casa, eu preciso saber que eu estou abrindo, é como se eu estivesse abrindo a porta de um sacrário, né? E ali eu preciso zelar por esse lar que Deus me confiar e preciso levar os valores cristãos para dentro do nosso lar. Então, o nosso maior desafio hoje é esse, é viver um amor autêntico mesmo, um amor puro. A gente falar é fácil, né? A gente viver esse amor que se assemelha ao que Cristo viveu pela igreja, né? Na nossa salvação, aquele amor de renúncia. E aí a gente pede isso em oração, que todos os dias Deus nos capacite. Muitas vezes bate aquele frio na barriga e você fala assim, Senhor, eu não vou dar conta, né? Porque é uma vocação mesmo, é uma doação e renúncia diária, né? Mas eu entro hoje, daqui a 27 dias, eu vou entrar selar esse matrimônio diante de Deus e de todos, pedindo que todos os dias eu queira a felicidade da Gislane, porque a partir do momento que eu e ela seremos uma só carne, se ela estiver feliz, para mim eu já estarei feliz, né? Agora, se eu buscar a minha felicidade, talvez ela não esteja feliz. Então é difícil, não é fácil, falar é muito fácil, né? Mas é difícil a gente compreender, é um mistério o amor de Cristo pela igreja. E assim é um mistério, o amor de um casal que dura 60, 70 anos até a morte, né? Morrendo felizes. Mas eu acho que o segredo é esse. O amor renúncia que busque a felicidade do outro, porque aí você se completa. Gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os jovens que acompanham o nosso programa, o nosso canal, que talvez esteja no tempo de espera, talvez ainda esteja discernindo, ou se caiu a ficha agora, peraí, qual é a minha vocação? Nunca parei para perguntar. Ou que está também caminhando num tempo de namoro, ou chegando para o matrimônio, não sei qual é a sua realidade, mas o que vocês gostariam de deixar para eles, uma mensagem, inspiração, uma motivação? Eu falo para aqueles que esperam, que vale a pena esperar, porque tudo aquilo que vale a pena ser possuído, vale a pena ser esperado. Para você que namora, que está num caminho às vezes para o noivado, saiba que você está abraçando uma vocação, né? Um chamado de Deus, uma eleição de Deus. E eu tenho a missão de levar o Jefinho para o céu, assim como ele tem de me levar para o céu.
Então eu digo para você, coragem. Papa Bento XVI disse uma frase assim, né, no papado dele: jovens, não tenham medo daquilo que dura para sempre. Às vezes nós temos medo do eterno, né, daquilo que dura para sempre. Então eu digo para vocês, coragem, essa palavra que tem me impulsionado, que tem me conduzido nesse ano de 2016 para abraçar a vocação do matrimônio daqui a poucos dias. Queiram que os planos de Deus sejam os nossos, porque muitas vezes nós queremos, nós reclamamos, nós pedimos a Deus, mas não sabemos parar para ouvir a resposta dele, né? E muitas vezes Deus pode te dar vários sinais e te mostrar, mas você está tão agitado, atribulado, né, de pensamentos, que você não consegue silenciar para ouvir a voz de Deus. Deus fala e Deus conhece o mais profundo dos seus desejos, e a única certeza que eu posso te falar é que Ele quer a sua felicidade. Se você gostou do nosso programa de hoje, com esse casal maravilhoso trazendo esse testemunho para nós, pedimos que você comente aqui embaixo, dê suas sugestões. Talvez você tenha outras perguntas para fazer e quem sabe nós podemos trazê-los novamente aqui. Então deixe aqui embaixo a sua pergunta, a sua dúvida. Se inscreva em nosso canal para não perder o programa Rafa by Night, que nós podemos trazer outros convidados, como foi sugerido pelo próprio casal. Também deixaremos aqui o e-mail de contato deles, porque eles também participam do Manaim. Vou só pedir para eles falar brevemente o que vem ser esse Manaim, se não você fiquem nessa dúvida. E se tiver alguma dúvida, mandar e-mail para eles, que eles também podem ficar como correspondente de você, auxiliando nesse tempo de oração e discernimento. O Manaim hoje é esse movimento. Estamos hoje a nível paroquial, aqui em Barbacena, na paróquia do Bom Pastor, sob os cuidados do Padre Luiz Cláudio. E é um acampamento que surgiu no ano da Evangelização 2000, que é um encontro pessoal com você mesmo, com Deus e com o irmão através da natureza. E foi esse carisma que nos uniu. O Jefinho já tinha feito acampamento em Belo Horizonte no ano de 2008, e por vontade de Deus, por inspiração de Deus, nós trouxemos pela graça de Deus mesmo, esse movimento para Barbacena no ano de 2010, né? Yes. Que veio para cá, o grupo de oração. Então é um grupo de oração hoje, que acontece todos os sábados às 18 horas. Uma vez por ano nós fazemos o acampamento, e é um lugar onde Deus quer formar famílias para Deus. E você continue sintonizado em nosso programa para não perder nenhuma novidade. Se você gostaria de que algum outro casal famoso ou alguma outra pessoa pudesse fazer parte desse programa, também deixe a sugestão aqui embaixo. Mais uma vez eu insisto, se inscreva em nosso canal, compartilhe essa boa notícia, esse testemunho de vida. Muitas vezes vocês falaram, fala sobre matrimônio, fala sobre isso. Vocês sabem que nós somos seminaristas, as meninas também vivem um tempo de discernimento, aquelas que estão conosco. Então tivemos a graça da participação desse casal. E Deus há de providenciar aquilo que é necessidade também para o seu coração. Então, falou amigos do YouTube, a gente se vê.